Ai, gente, eu posso falar? Pode falar, porque aqui é o lugar certo pra isso e na terapia também. Oi, pessoal, eu sou Letícia Sattler e esse é mais um episódio do nosso podcast Penso Enquanto Faxino. Hoje, na verdade, eu poderia falar que é um episódio de Penso Enquanto a gente toma um café? Bom, não sei se vocês notaram, mas hoje o cenário tá diferente. Eu acabei de gravar um episódio, não gostei, apaguei, a luz do dia tá indo embora. Amanhã é sexta-feira, dia de podcast. Então eu corri pra fazer mais um episódio e tentar aproveitar a luz do dia que já tá indo embora. Tomara que dê certo, amém? Pra você que chegou aqui hoje, bom, aqui é onde eu falo de coisas que eu penso durante a faxina. São assuntos, às vezes, um pouco difícil de digerir, outras vezes tão óbvios, outras vezes só uma reflexão de algo que eu assisti, de alguma música que eu escutei. E aqui quem fica é quem se identifica. Então, se você tá me escutando pelo Spotify, um beijo. Se tá me assistindo pelo YouTube, outro beijo, coração. Fica aqui comigo, curte, compartilha, ajuda aí o podcast a alcançar mais pessoas, tá bom? Então, vamos lá. O que tá acontecendo? Tá acontecendo que hoje eu acordei com preguiça. Essa é a verdade, meus amores. Hoje eu acordei com preguiça de elaborar algo muito... sabe? Porque toda vez que eu faço um episódio, eu escrevo, eu fico pensando sobre aquilo, né? Mas hoje deu preguiça. Essa é a verdade. Eu fiquei a semana inteira pensando o que eu vou levar. E pra ser sincera com vocês, eu tô tipo Roberto Carlos. Eu tenho tanto pra lhe falar. É muita coisa, gente. Tem muita coisa. Mas, dentre dessas coisas, nenhuma dessas era um bate-papo de boa. E hoje eu quero trazer só um bate-papo. Só um bate-papo. Entendeu? Hoje vai ser um episódio mais leve. Vamos fingir que a gente tá na cozinha comendo um bolinho de cenoura com chocolate, tá? E sobre o que eu quero falar? Casamento. Ah, mas eu não vou ficar falando aqui sobre relacionamentos, toda a complexidade do ser humano. Não, tá? Hoje eu estava tomando meu café da manhã e vi uma moça lá falando no TikTok, falando sobre a escolha de padrinhos para casamento. E aí eu fiquei até com preguiça de ouvir tudo, porque eu tô assim com a mente preguiçosa, eu tô achando que é o excesso de tela, eu vou ter que dar uma cortada nisso. Mas me veio a ideia de falar com vocês sobre a minha cerimônia de casamento e como foi que eu pensei em toda a logística e como funcionou pra mim. Quem me conhece, quem já ouviu alguns episódios atrás, sabe que eu sou uma pessoa extremamente prática. Eu não sou uma pessoa que se agarra aos detalhes e é minimalista e eu diria até muito cuidadosa e eu não acho que isso seja de tudo bom. Tem o seu lado ruim, tá? Porque eu gosto, sim, é bom quando a pessoa é cuidadosa, pensa em alguns detalhes. Eu não sou assim, tá? E eu não tô falando com orgulho, mas às vezes é ruim, às vezes é bom. Então, algumas escolhas pra minha cerimônia de casamento foram muito práticas, sabe como? Tinha acabado de sair da faculdade, não tinha um tostão no bolso e um noivo apressado pra casar. Enfim, a gente organizou o casamento em 4 meses de noivado. Como eu sou muito básica, muito prática, eu já fui logo pensando, bom, para cooperar com as minhas madrinhas que eu vou escolher, o que eu vou fazer? Eu vou escolher padrinhos e madrinhas que já são casados. Pelo menos o meu lado. O Patrick escolheu o lado dele lá e ele que desce o pulo dele. Mas o meu lado, eu pensei, vou escolher os meus amigos que são casados. E foi assim que eu fiz. Aí você me pergunta, mas tem alguma explicação espiritual por detrás disso? Não tem explicação nenhuma, meu amor. Praticidade. Inclusive, foi isso que a menina no TikTok tava falando. Não sobre praticidade, mas alguma explicação de que padrinho e madrinha é aquela pessoa que vai estar com você nos altos e baixos, né? Ai, gente, não, eu não... Ai, sabe, não, eu não compro essa. Essa é a verdade, eu não compro essa. Imagina só eu contar com 20 pares de padrinhos pra estar no meu alto e baixo. É lógico que a gente convida pessoas que a gente gosta, que a gente se importa e que, teoricamente, deveria se importar com a gente. Mas, na verdade, a gente sabe que as pessoas que a gente vai contar numa crise serão pouquíssimas e nem sempre será um padrinho ou madrinha sua. Mas ok, se você segue essa premissa, continue. Tenho nada contra. Mas não, eu não pensei em nada disso. Lógico, eu pensei em pessoas que são muito próximas a mim, tá? Porque eu queria essas pessoas ali comigo, mas com essa pequena ressalva, casados. Por quê? Preguiça de escolher
parceiro pra quem não tinha namorado ou marido. Ai, mas é que eu namoro fulano, como é que eu vou entrar com cicrano? Não, gente, eu queria... Tá casada? Tá, então vem, querida. Aí a gente não vai ter problema pra achar par. Entendeu? Ô antipatia que eu tenho disso. Você tá querendo facilitar a sua vida, tá querendo casar, aí vem o fulano lá e eu não posso entrar com cicrana porque minha namorada não gostou. Ah, gente, sério? Não. No meu casamento não rolou isso. Já escolhi as pessoas que eram casadas, não deu trabalho nenhum, foi só alegria. Quando a minha irmã casou, acho que tem 2 ou 1 ano, se eu não me engano, eu vi o desespero dela pra escolher os padrinhos dela. Porque ela ficava assim, gente, mas se eu não chamar fulana, ela vai achar que eu não gosto dela. E não é isso. Então, tipo assim, ao invés de ser uma coisa que é pra ajudar, vira uma coisa chata, complicada, e que a gente começa a pensar demais no outro, sendo que é pra ser o seu dia, entendeu? E é claro que eu fiquei pensando, eu falei, gente, será possível? Eu deixei de chamar algumas amigas minhas. Inclusive, minhas irmãs não foram minhas madrinhas. São pessoas que eu mais amo na vida. E tem minhas amigas lá de São Paulo, que são as pessoas que ficaram anos e anos morando comigo e que eu tenho muito amor e paixão por elas. Não chamei. Será que elas ficaram com raiva de mim? Eu só fui pensar isso, gente, depois de uns 3 anos de casada, tá? Eu entrei numa crise que eu falei, meu Deus do céu, eu não chamei essas pessoas pra ser minhas madrinhas. Mas não foi de maldade. Foi porque eu queria simplificar minha vida. Mas elas foram convidadas, a gente celebrou juntas meu casamento. Fui lá e mandei uma mensagem pra elas agora, gente. Eu fui me justificar pras minhas amigas depois de 4 anos de casada. Eu só queria simplificar minha vida, né? Eu já tinha pouco tempo pra organizar um casamento. Eu lá ia ficar quebrando cabeça? Não ia, gente. Eu não ia. Eu me conheço, eu não ia. Mas eu entendo. Tem noiva que entra em pilha. Porque tem essa questão aí da madrinha, do padrinho. Sabe, gente? Então, pra quem foi convidado pra ser madrinha e padrinho, colabore. Se você não foi, colabore também. Não enche o saco, tá? Porque é muito difícil. A gente fica aqui, ó. Eu emagreci uns 3 quilos só pra organizar esse casamento em 4 meses. Nossa, pai do céu. Mas enfim, aí entra uma coisa que eu me arrependo, que foi o vestido das minhas madrinhas, a roupa. Por quê? Aí eu acho que eu já facilitei demais pras minhas madrinhas, tá? Quando eu fui madrinha de muitos casamentos, eu tive que dar meus pulos pra arranjar aquele vestido. E eu lá, boazinha demais, falei, gente, eu preciso cooperar com as minhas madrinhas. Vou meter um vestido que todo mundo tem, preto. Porque preto é básico. Preto é fácil de achar. Mas por que eu me arrependo? Porque eu acho que não tinha a ver com a ocasião. Olha o cachorro, gente. É do vizinho. O cachorro vive latindo aqui, meu Deus. Tem até dó. Mas o preto não combinava com a ocasião. O meu casamento foi de dia, em lugar aberto. Entrou um monte de madrinha de preto. Mas tudo bem, passou. Estavam todas lindas e vida que segue. Outra coisa que eu me arrependo. Penteado e maquiagem. Eu queria uma maquiagem leve. Na época, não tava nessa vibe ainda de clean girl, tá? Mas eu não queria algo muito forte. Eu tinha medo de não ficar parecida comigo. Porque eu sempre fui uma pessoa que não passei muita maquiagem. Naquela época, então, eu andava com a cara limpa. Mas o discurso da minha mãe, das profissionais, era: na foto não vai aparecer nada. Você tem que marcar bem o seu rosto pra aparecer na foto. Eu já ouvi várias pessoas falarem isso, de fato, é verdade. Mas, sinceramente, se fosse hoje, eu ia falar, não tem problema não, linda. Pode fazer só o básico aqui. Só o básico. Outra coisa que eu me arrependo é o cabelo, porque eu queria o meu cabelo solto. E a minha mãe, casada na década de 80, não, cabelo solto não. Tem que fazer um coque, um trem, um negócio. Ai, gente, acabei escutando. Mas por quê? Porque a profissional falou, olha, na festa você vai sentir muito calor. Eu sou uma pessoa que sente calor assim, estando parada, tá? Então eu falei, poxa, imagina eu transpirando lá. Não, de jeito nenhum. Pode fazer um coque, então. Hoje eu me arrependo. Eu fiz o teste, eu achei lindo o cabelo solto. E aí acabou que deixei me levar. Eu não tinha expectativa nenhuma em cima do meu casamento. Justamente porque eu não tinha condições de fazer uma festa. E, a princípio, a ideia era só uma cerimônia com familiares. Ou seja, pais, irmãos e vô e vó no máximo. E os tios mais próximos, tá? E aí aconteceu que as portas foram se abrindo, Deus foi abençoando e a oportunidade de fazer uma festinha, de ter um buffet, um DJzinho, foram aparecendo. Gente, eu tô falando sério, eu não tinha um tostão no bolso, tá? E o que ajudou também foi a pandemia.
Então, eu não podia chamar mais de 70 convidados. Pensa, eu sou filha de pastor, meu marido é filho de pastores. Então, assim, é certo que casamento de filho de pastor tem muita gente, porque vai à igreja em peso. E é claro que eu queria convidar as pessoas da minha igreja lá de Goiânia, porque eu cresci lá e eu tenho muito amor por eles. Mas não tinha como. Então, foi bem específico, cortar o máximo de pessoas possível no meu casamento, sabe? Então, a pandemia, gente, é claro que eu queria essas pessoas comigo, mas eu não tinha dinheiro também, e a pandemia colaborou pra ser um mini wedding. Hoje é mais comum do que antes, né? Mas, na época, era normal ter 100, 200, 300 pessoas num casamento, sem condições, meus amigos. Eu não tinha condições de pagar uma cerimonialista, que é super necessário. Hoje, eu chamaria. Mas as minhas irmãs fizeram um papel de cerimonialista. E foi assim, graças a Deus. A família da noiva era pra estar curtindo o casamento, né? Mas no meu caso, a minha família estava trabalhando no meu casamento. A minha mãe pra lá e pra cá, minhas irmãs pra lá e pra cá. Foi uma loucura, meus amigos. Foi uma loucura, tá? E é engraçado, tem até um episódio que eu acho engraçado. Eu sei que outras pessoas não gostariam, mas eu achei engraçado. A minha irmã abriu a porta pra eu entrar. E... cara, a Linda não é cerimonialista, a gata é arquiteta, entendeu? Ela se disponibilizou pra estar ali. Aí, gente, na hora da minha entrada, em vez dela ficar do lado de dentro da porta e abrir, ela ficou junto comigo. Então, ela abriu a porta entrando junto comigo. E tem uma foto muito engraçada, que é eu e o meu pai, assim... e ela praticamente ajoelhada, assim, porque ela abriu a porta. Ai, quem tá assistindo o vídeo vai ver. Então eu vou fazer aqui, vou soltar o microfone. Ela abriu a porta fazendo assim, ó. Foi muito engraçado. Porque a dona do lugar filmou a minha entrada. E ela postou na página dela, da recepção. E o pessoal desceu o pau, falando que cerimonialista que faz isso é um absurdo. A entrada é da noiva. Mas, gente, calma, era só minha irmã. E, sinceramente, eu acho muito engraçado, porque eu vejo o vídeo e a foto. E eu achei que foi graça disso. Inclusive, eu entrei no meu casamento arrastando. Toda hora pegando o meu véu, assim, fazendo graça, porque eu tava com a impressão de que ele ia sair do cabelo. Aí eu parava toda hora e puxava meu véu e fiz uma gracinha ali. Então, foi muito leve, sabe? Eu não sou muito pilhada com essas coisas, graças a Deus. Mas foi assim, foi um trabalho em família ali. Da minha página, da onde que eu ia ficar correndo atrás, gente? Um pra entrar com balão, outro pra entrar com a placa, outro com aliança. Não, minha querida. Chamei minha sobrinha e meu sobrinho e falei, queridos, um joga pétala, outro leva aliança. E assim foi. Uma entrada apenas, entendeu? E tem uma coisa. Eu aproveitei cada gota daquela celebração. Eu sou uma pessoa que gosta de celebrar. Tá aí. Tem gente que não gosta de estar ali, de celebrar, é uma pessoa mais tranquila, mais na dela. E aí eu sou até a favor, realmente, não faça festa. Vá pra lua de mel, queridos. Mas eu gosto de celebrar. Então eu já não tinha dinheiro. O dinheiro que eu consegui, eu gastei na festa, né? Pra mim, foi muito bem gasto. Vai gastar dinheiro com a festa pra alimentar o bucho dos outros. Eu vou, porque essas pessoas que eu convidei pra estar aqui comigo são as pessoas que eu considero importantes na minha vida. Eu quero elas aqui comigo celebrando essa nova fase da minha vida. Teve uma pessoa que falou isso comigo, gente, eu não sei quem foi, mas em alguma fase da minha vida alguém falou assim, que a cerimônia do casamento é o dia mais louco da sua vida, porque lá estarão pessoas de todas as bolhas, né, de todos os círculos de amizade que você tem, juntos no mesmo lugar. E, cara, faz muito sentido. No meu casamento, estavam meus amigos de São Paulo, tinha gente de Goiânia, tinha os amigos aqui de Sete Lagoas, meus familiares. São pessoas que provavelmente nunca iriam se encontrar em outro tipo de celebração. E naquele dia, todos eles se dispuseram a estar ali para celebrar esse dia comigo. Então, sim, cara, eu tava feliz demais de ver todos eles ali, juntos, num só lugar. E, gente, eu não vi a hora da cerimônia passar, porque eu queria ir pra pista de dança dançar. Eu gosto de dançar. Minha família é assim, gosta de dança, gosta de cantar. E se eu falar pra vocês que eu fui a última a sair da minha festa de casamento? Eu fui a última. O meu marido, tadinho, com toda a simpatia dele de 5 minutos, aguentou foi muito. Eu só sei que no final ele tava sentado assim, olhando pra mim com aquela cara de desespero, sabe? Tipo assim, pelo amor de Deus, vambora. E eu não conseguia sair de lá, gente. Eu tava tão feliz
Eu vejo as minhas fotos assim e eu falo, gente, só tinha dente, tadinha. Perdeu 3 quilos, 5 quilos, 7 quilos. Tô exagerando. Só havia dente. Eu só sabia rir. Eu ria. Aquele dia foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu acho que, como eu tava sem expectativa nenhuma da festa, por justamente já estar esperando o básico do básico do básico, no dia que eu cheguei na minha cerimônia e a festa que foi no mesmo lugar, eu fiquei assim, sabe, igual criança num mundo assim de pula-pula, de brinquedo, foi eu no meu casamento. Eu falei, gente, eu não acredito que ficou assim. Eu acho que eu fui a noiva que sabia exatamente como tudo estava. Eu acho que aqui é o ponto que eu quero chegar pra finalizar esse episódio. Tudo bem você ser detalhista, tudo bem você ser cuidadosa. Gente, eu acho isso o máximo, eu quero ter um pouco disso. Eu acho que a gente precisa de um equilíbrio, né? Mas cuidado pra você não se perder nos detalhes. Cuidado pra você não deixar passar a magia mesmo do negócio. Ah, acordei romântica. Acordei com preguiça de pensar em coisas mais elaboradas, mas acordei romântica. Porque existe uma magia nisso sim, sabe? É uma fase da sua vida, é um evento em que todas as pessoas que você ama estão lá. E quando você se apega muito nesses detalhes, ah, não, porque se não for assim eu não quero. Ah, mas se não tiver isso eu não quero. E vai, sabe, empurrando com a barriga, postergando, ou até mesmo chateando no processo, a magia ela vai se perdendo. Quantas pessoas falam que não aproveitaram nada na cerimônia? Quantas pessoas, a cerimônia não, na celebração, na festa? Quantas noivas eu já ouvi falar, nossa, eu não lembro de nada, eu tava tão nervosa. Que conta também, ainda mais pra quem é crente, né? Quem sabe, crente, depois da lua de mel. Então fica naquele nervoso, tá? Naquela expectativa. Mas, gente, eu lembro de entrar assim, e eu lembro que eu pensei, cara, eu quero ir consciente de tudo que tá acontecendo. E foi mágico mesmo, foi simples. Eu não sei se teve gente falando mal, eu não sei se teve gente... Eu não sei, cara, meu amor. Eu tava me acabando na pista de dança. Eu tava feliz. Mas enfim, é isso. Eu acho que eu nem queria terminar com a reflexão, mas eu termino com isso. Falando sobre não perder a magia do momento. Eu não me arrependo nada de ter gastado aquele dinheiro naquela festa. Nada. E eu faria de novo. Juro pra vocês. Eu direto eu falo com o Patrick, vamos casar de novo? Juro, pergunta pra ele. Vamos casar de novo? Porque pra mim foi maravilhoso. Foi mágico. Foi além do que eu tava esperando. É isso, amigos. Eu acho que eu vou terminar aqui, né? Então é isso, se você tá aí pra casar, aproveita. Aproveita. Se você não for fazer festa, aproveita na lua de mel, meu amor. Acabou que eu acordei com preguiça de pensar, acordei meio rabugentinho hoje, agora tô toda feliz aqui, porque eu lembrei de como tudo aconteceu. É isso, eu queria compartilhar de como foi minha experiência com vocês, tá bom? Eu acho que eu vou ficando por aqui hoje. Semana que vem tem mais um episódio. Não sei qual será o assunto. Eu espero que semana que vem eu esteja mais revitalizada pra trazer algo mais... Ah, gente, sinceramente, pense enquanto faxino. Então, qualquer coisa que vier na mente aqui, eu vou trazer pra gente conversar, tá? Enquanto eu faxino ou enquanto a gente toma um café com bolinho de cenoura com calda de chocolate. Então é isso, gente. Hoje eu fico por aqui e semana que vem tamo de volta. Beijo, beijo. Tchau, tchau.